Olá, sejam bem-vindos de volta. Então nós já conhecemos o se. Agora nós vamos conhecer uma variação muito útil dele, o se não. Se você utilizou o se puro que nós aprendemos na última aula, você pode ter reparado um detalhe um pouco incômodo dele. Nós só conseguimos especificar um bloco para a condição verdadeira. Ou seja, só quando a condição é verdadeira é que nós conseguimos executar o conteúdo, as instruções que estão dentro do corpo do se. Se nós quisermos que um algoritmo execute um bloco quando a condição for verdadeira e outro quando a condição for falsa, utilizando apenas a instrução se, nós precisamos fazer duas instruções se. Por exemplo, o algoritmo que determina se uma pessoa é maior ou menor de idade, usando apenas a instrução se, exige um se para testar se a idade da pessoa é maior ou igual a 18 e outro se para testar se a idade da pessoa é menor que 18. Essa abordagem traz alguns problemas. O primeiro é justamente a necessidade de ter duas estruturas para uma para a condição verdadeira e outra para quando a condição for falsa. O outro problema é que só uma dessas condições pode ser verdadeira, ou seja, nós só vamos conseguir entrar em um dos blocos, mas nós somos forçados a avaliar as duas condições. Isso desperdiça o processamento do computador e aumenta a chance de erros de lógica também. Por exemplo, se nós esquecermos o sinal de igualdade no primeiro se e informássemos uma idade igual a 18 anos, quando o nosso algoritmo executasse, ele não diria nem que a pessoa é maior de idade e nem que ela é menor de idade. E se nós incluíssemos erroneamente o sinal de igualdade junto ao operador menor que no segundo se, nós escreveríamos ao mesmo tempo que uma pessoa de 18 anos é maior e menor de idade. Ou seja, eu acabo precisando sempre verificar se a comparação está certa em dois lugares. A solução para esse problema é uma estrutura de decisão chamada se-se-não, que é uma variação do se. Ela é muito simples para quem já conhece o se. Eu continuo avaliando uma condição e executando o bloco de código se ela for verdadeira, porém eu também incluo um bloco de código que vai ser executado automaticamente se a condição for falsa. A sintaxe da instrução se-se-não é bem fácil. Fazemos a estrutura do se normalmente e definimos as instruções que ele executa. Porém, ao fim dessas instruções, ao invés de colocarmos o fim se, nós escrevemos a palavra senão e nas linhas de baixo escrevemos o bloco de instruções que queremos que seja executado se a condição for falsa. Após esse bloco é que nós colocamos o fim se, que é o único para a estrutura inteira. Pronto! Quando o nosso algoritmo rodar, se a condição do se for verdadeira, o primeiro bloco de instruções é executado. Se a condição for falsa, o bloco abaixo do senão é executado. Tudo isso usando uma só estrutura e avaliando a condição uma única vez. Então vamos aos exercícios? Nós vamos refazer os dois exercícios que nós fizemos utilizando somente o se, para mostrar como eles ficam mais fáceis e mais corretos utilizando o se-se-não. Então o primeiro exercício é aquele onde eu escrevo um algoritmo que lê a idade de uma pessoa e exibe na tela do usuário se ela é maior ou menor de idade. Então eu vou vir aqui para o meu Visual G e vou começar já declarando a minha variável. Eu vou chamar a minha variável de idade, assim como eu fiz no exercício anterior, do tipo inteiro. Em seguida, eu vou ler essa variável com a informação que o usuário me informar. Então digite a idade e na sequência eu uso a instrução leia, passando o nome da variável. Agora eu vou utilizar a minha instrução se para testar se a idade que for informada é maior ou igual a 18 anos. Então, idade maior ou igual a 18, então. E logo abaixo, eu vou definir a instrução que tem que acontecer se essa condição for verdadeira. Então eu vou mandar escrever para o usuário maior de idade. Neste ponto, quando a gente estava utilizando somente o se para fazer esse exercício, a gente tinha que usar o fim se e criar um outro se para testar se a idade é menor do que 18.
Mas repare que, se a idade não é maior ou igual a 18, ela só pode ser menor que 18. Então basta agora eu utilizar um senão e colocar a instrução que eu quero executar dentro desse senão. Então eu vou mandar escrever para o usuário menor de idade, se a condição que eu tenho lá em cima não for verdadeira. E aí sim eu coloco um fim-se para a estrutura inteira. Eu vou usar um atalho do Visual G, que é o Ctrl G, aqui dentro do meu código, fica mais fácil de ler. Ok, vou mandar executar agora o meu algoritmo. Vou informar uma idade igual a 17. Veja que ele informou menor de idade. Eu vou executar novamente, passando a idade 18. Agora ele informou maior de idade. Então eu fiz tudo isso usando uma única estrutura e uma única condição. Vamos ver o nosso próximo exercício? Então, o sistema de avaliação de determinada disciplina é composto por 3 provas. A primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 3, a terceira tem peso 5. A média para aprovação é 6. Então, faça um algoritmo para calcular a média final de um aluno e dizer se foi aprovado ou reprovado. Então, eu vou vir aqui para o meu Visual G e vou começar declarando as variáveis. Como eu vou receber 3 notas de 3 provas, eu vou criar 3 variáveis chamadas nota 1, nota 2 e nota 3 e vou definir elas como sendo do tipo real, porque a nota pode ser um valor com vírgula. Também vou criar uma variável chamada média do tipo real, para receber o cálculo da média dessas 3 notas. Na sequência, eu vou ler essas 3 notas do usuário. Então digite a nota 1 e na sequência leia a nota 1. Como eu só preciso mudar um caractere nos meus outros 2 escrevas, eu vou utilizar esse que eu já criei e só vou mudar os valores 1 para 2 no segundo escreva e 1 para 3 no terceiro. Eu vou usar aquela nossa função limpa-tela, porque dessa vez eu vou escrever e ler muita coisa do usuário quando eu estou lendo as variáveis. Ok, me resta agora calcular a média. Então, eu vou multiplicar a nota 1 por 0,2, porque o peso da primeira nota é 0,2. Vou multiplicar a nota 2 por 0,3, porque essa prova tem peso 3. E, finalmente, a nota 3 eu vou multiplicar por 0,5, que é o peso dessa prova. Ok. Após o cálculo dessa linha, eu já vou ter calculado a minha média. Então, vou fazer um se e vou verificar se essa média que eu calculei é maior ou igual a 6. Se ela for igual ou maior a 6, eu vou escrever uma mensagem para o usuário. Aprovado. Se a média que o usuário conseguiu não foi maior ou igual a 6, eu vou escrever uma mensagem diferente para ele. Vou escrever reprovado. Ok. E vou finalizar o meu se usando a palavra fim-se. Eu vou colocar antes do meu se também uma instrução para escrever o valor da média, para eu poder comparar o valor que eu recebi de média com o comportamento do meu algoritmo. Vou mandar executar. Vou digitar a nota 1, a nota 2 e a nota 3, todas com o valor 6. Veja que o meu algoritmo retornou aprovado. Eu vou executar novamente, vou passar 6, que é a média, nas 2 primeiras provas, e um valor menor na terceira, por exemplo, 5,9. Repare que a média agora foi 5,95 e eu recebi a mensagem de reprovado. Então, usando o se não, a gente consegue usar apenas uma estrutura e uma condição e definir 2 blocos de execução que se excluem. Ou eu executo um, ou eu executo o outro. E eu sempre executo um ou o outro. Então, continue aí com seus exercícios e a gente se vê na próxima aula. Até mais!